pessoal, eu sou o professor Paulo Paiva e nós estamos retomando no dia de hoje nossas aulas de Direito Administrativo para concursos. A aula de hoje será sobre princípios do direito administrativo ou princípios da administração pública. Esses nomes podem ser tanto princípios do direito administrativo como da administração pública. Cai no concurso ambos os nomes. Então, iniciando aqui, vamos começar pelo conceito de princípios. Segundo o administrativista José Cretela Júnior, no conceito sintético, princípios são os alicerces de uma ciência. E aí nós temos também o regime jurídico administrativo. O regime jurídico administrativo é o conjunto formado por todos os princípios e regras pertencentes ao direito administrativo. Ele é formado por dois supraprincípios que são norteadores dos demais princípios da administração pública. Vamos agora definir o que é princípio da supremacia do interesse público. O princípio da supremacia do interesse público significa que os interesses da coletividade devem prevalecer sobre os interesses do particular. Já o princípio da indisponibilidade do interesse público significa que a administração pública não pode dispor dos interesses públicos e dos seus bens. Esses são dois princípios básicos, são pilares do direito administrativo e da administração pública. Então, elaborei esse quadro aqui para ficar mais fácil o entendimento e a fixação desta matéria para vocês, meus alunos. Nós temos esses dois princípios, da supremacia do interesse público e da indisponibilidade do interesse público. São os dois princípios básicos da administração pública. Os outros princípios da administração pública advêm desses dois princípios. A supremacia do interesse público, em outras palavras, significa que o interesse coletivo vai preponderar sobre o interesse privado ou interesse particular. E a indisponibilidade do interesse público significa que a administração pública não pode dispor do interesse público ou dos bens públicos. Agora nós vamos falar sobre cada um desses dois princípios aqui elencados. O princípio da supremacia do interesse público leva a que a administração tenha prerrogativas. E, como observação, nós podemos dizer que ele não é absoluto, pois ele tem que respeitar o princípio da legalidade e os direitos e garantias fundamentais. Outra observação a ser feita sobre o princípio da supremacia é que ele está presente na elaboração e na execução das leis e atos administrativos. E uma última observação que eu tenho a dizer sobre a supremacia é que ele não se aplica em regra nas empresas estatais, que atuam no campo econômico e têm regime jurídico predominante de direito privado. Por exemplo, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil. A Caixa Econômica Federal é uma empresa pública e o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. Então, continuando aqui sobre a supremacia do interesse público, nós temos dois exemplos, que é o caso da desapropriação e do poder de polícia. A desapropriação ocorre quando? Por exemplo, o governo ele quer construir uma estrada, mas nessa estrada, no meio do caminho da estrada, tem uma fazenda. Então, para que ele possa fazer a construção da estrada, ele vai ter que desapropriar a fazenda. Então, aqui, a desapropriação da fazenda é um interesse coletivo. E a manutenção da fazenda é o interesse do particular, do dono da fazenda, do fazendeiro. Ocorre que o fazendeiro também não vai ficar na mão. Ele vai ter direito a uma justa e prévia indenização. Então, isso é um exemplo da supremacia do interesse público. Então, aqui nós temos o outro princípio, que é o da indisponibilidade do interesse público. Esse princípio acarreta certas restrições para a administração pública. E temos duas observações a serem feitas aqui sobre esse princípio. A primeira delas é que esse princípio é um poder-dever de agir da administração pública, ou seja, não pode deixar de ser exercido esse poder de agir. Outra observação é que os agentes públicos são gestores dos bens e interesses públicos, deles não podendo se apropriar. Então temos dois exemplos aqui sobre indisponibilidade do interesse público. O primeiro é o concurso público e o segundo são as licitações. Vamos colocar um exemplo prático de licitações. Um prefeito de uma cidade qualquer quer contratar um conhecido dele para realizar uma obra na prefeitura. Só que a legislação prevê o instituto
das licitações. Então, vai prevalecer o interesse da coletividade e vai ser realizada uma licitação, apesar do prefeito querer contratar o seu conhecido. Isso mostra o princípio da indisponibilidade do interesse público. Então, pessoal, finalizando nossa primeira aula sobre o princípio do direito administrativo, vamos fazer a distinção entre o interesse público primário e o interesse público secundário. Isso é muito importante e cai muito nos concursos públicos. Vamos analisar isso agora. O interesse público primário é quando a vontade do povo ou da coletividade, ou seja, povo. Já o interesse público secundário é quando predomina a vontade patrimonial do Estado. Aqui vocês têm que memorizar primário com povo e o secundário com Estado. O interesse público secundário, ele só é legítimo quando atender ao interesse público primário. Temos outra observação a ser feita. Essa aqui sempre cai nos concursos. É imprescindível que vocês decorem e aprendam essa observação. Não há hierarquia entre os princípios. Ou seja, existem princípios do direito administrativo expressos e implícitos, mas não há hierarquia entre eles. Também podemos falar que não há hierarquia entre princípios contidos na Constituição Federal do Brasil e princípios implícitos que estão fora da Constituição. Então, memorizem isso para a prova. Não há hierarquia entre os princípios do direito administrativo ou da administração pública, que é a mesma coisa. Agora, nós vamos fazer alguns exercícios sobre princípios para melhor fixar essa matéria. Então, pessoal, vamos resolver agora nossas questões da primeira aula de princípio do direito administrativo ou da administração pública. A primeira, CESP, TRT, 10ª Região, DF Tocantins. Analista judiciário, área judiciária. O princípio da supremacia do interesse público é, ao mesmo tempo, base e objetivo maior do direito administrativo, não comportando, por isso, limites ou relativizações. Preste atenção, limites ou relativizações. Este item está certo ou errado? Pensem aí em casa se está certo ou errado e daqui a pouco eu vou dar a resposta para vocês. Observem que é o princípio da supremacia pública, do interesse público, mas que está dizendo que não comporta limites ou relativizações. Isso está certo ou errado? 1, 2, 3 e... vamos ver a resposta. Está errado, porque ele comporta, sim, limites e relativizações. Próxima questão, FUNESP, órgão SP-Trans, auditor pleno. Assinale a alternativa que melhor exprime o princípio básico do direito administrativo. Nós estudamos esse princípio aqui, não foi? Nessa aula de hoje, vamos ver. Letra A, supremacia do interesse público. Letra B, todo poder sem qualquer dever. Letra C, autonomia negocial. Letra D, autonomia da vontade. Letra E, máximo lucro das empresas públicas. Vamos analisar letra por letra. Letra E, começando pela letra E. Máximo lucro das empresas públicas. Não tem nada a ver essa resposta. Letra D, autonomia da vontade. Letra C, autonomia negocial. Autonomia negocial e da vontade geralmente está ligada ao direito civil. Não tem a ver com direito administrativo e muito menos com princípios. Letra B, todo poder sem qualquer dever. Essa resposta aí não merece nem que a pessoa perca muito tempo nela, né? E letra A, supremacia do interesse público. Sim, essa é a resposta correta. Vamos partir para a próxima questão. CESP 2019, PGE-PE. Analista judiciário da Procuradoria. Com relação à origem e às fontes do direito administrativo, aos sistemas administrativos e à administração pública, em geral, julguem o item que se segue. O conjunto das prerrogativas e restrições a que está sujeita a administração pública e que não se encontra nas relações entre particulares constitui o regime jurídico administrativo. O item 1 é certo
o item 2 diz que está errado. Então, pessoal, pensem aí um pouco comigo. Está certo ou está errado esse item? São o conjunto das prerrogativas e restrições constitui o regime jurídico administrativo? Está certo, correto, pois o regime jurídico administrativo ele é formado de prerrogativas e restrições. Então, pessoal, vamos agora à nossa última questão da aula de hoje. CESP-TCE, Espírito Santo, auditor de controle externo, auditoria governamental. Segundo o princípio da indisponibilidade, o agente público não dispõe livremente dos bens e do interesse público, devendo geri-los de forma que melhor atenda à coletividade. Este item está certo ou está errado? Nós lecionamos na aula de hoje sobre isso. Tenho certeza que vocês vão acertar essa questão. 1, 2, 3. Já tem a resposta aí, pessoal? Vamos ver. Está certo, pois o agente público ele não pode dispor livremente dos bens do interesse público. Ele apenas gere da melhor forma possível para atender o interesse público ou o interesse da coletividade. Com a resolução dessas questões, nós finalizamos nossa primeira aula sobre princípios do direito administrativo ou da administração pública. Então, pessoal, espero que curtam este vídeo, façam seus comentários e se inscrevam no canal para fortalecer o nosso trabalho. Desejo a todos muita boa sorte nos concursos e estou aqui para ajudar vocês. Eu responderei todas as questões que vocês perguntarem e colocarem no YouTube. Um abraço e até a próxima aula, continuando sobre princípios do direito administrativo.